chegamos no nosso 5º episódio do Café com Cuca. E hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher maravilhosa que me apresentou isso que eu tomei por... Não é hobby, é mais algo que eu amo mesmo fazer, que é o podcast. Eu hoje estou com a Norma Alves, maravilhosa, a nossa líder do Empresárias da Fé. Então, eu estou muito feliz, Norma, por você estar comigo. E eu quero que você diga para mim, já de cara já, quem é a Norma Alves? Meu Deus! Nós não brincamos em serviço? Rose, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né? Porque eu fui surpreendida quando você, há tempos atrás, me disse, Norma, eu vou fazer o meu podcast. Sim. Eu quero te agradecer por você não desistir de ser você. Obrigada. Por você ir atrás do seu sonho e parabéns por tudo isso. Obrigada. Né? Quem é a Norma? A Norma é essa criatura que tá aqui na tua frente. A Norma é uma filha, é uma esposa, é a mãe da dupla, é uma empreendedora, uma grande sonhadora, né? E é uma mulher que não desistiu. Eu acredito que a gente se renasce, né? A gente se redescobre, a gente sustenta algo por muito tempo. Mesmo que às vezes a gente não goste. Eu sou empreendedora na área de decoração, por formação, né? Tenho 2 formações agora, estou estudando para uma terceira. Sou designer, sou terapeuta e venho no desafio de ajudar a minha pessoa e a outras mulheres. E ver você realizar isso me prova que eu estou no caminho certo. Que bom, fico muito feliz. A Norma foi quem me apresentou o podcast, né? A gente foi até Itajaí, fizemos, e quando eu saí do estúdio eu disse para ela, Norma, isso é o que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu amei, eu simplesmente achei o meu lugar. E eu saí com tanta convicção, mas com muito medo. Você sabe como as coisas são assim, né, Rose? Com muito medo. Aí fui tomando forma, fui conversando com uma pessoa, fui conversando com a outra, e eu vi que aquilo se fazia necessário no meio das mulheres empreendedoras. Elas precisam de alguém que dê visibilidade, de alguém que mostre para elas que elas têm sim autoridade naquilo que elas fazem. Porque muitas mulheres, o que acontece? Elas executam muito bem. Elas são extraordinárias em fazer, sim, na competência delas, né? Mas acabam que não mostrando, não contando e não falando para as pessoas o que elas fazem. O que elas fazem. E isso deixa de inspirar meninas mais novas. Então eu pensei, é por aí o caminho. É por aí o caminho, porque todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem as suas queixas, vamos dizer assim, mas a gente consegue. E o meu primeiro podcast foi muito maravilhoso, foi uma coisa assim que eu amei fazer e onde eu tive a certeza, é isso que eu quero fazer o resto da vida. Claro que é tudo muito no começo, né, Norma? Foi você que me deu esse presente, na verdade. Não foi eu. Eu simplesmente mostrei um caminho. Isso. Eu acredito muito no que você falou. Nós, mulheres, hoje, as redes sociais, elas nos enganam muito. Sim. Porque é tudo muito maquiado. A gente se produz para estar aqui. Sim. A gente bota a foto que a gente quer. O vídeo que a gente quer. Mas a gente não bota um perrengue, a gente não bota o que a gente está construindo, a gente mostra quando já está pronto ou quando está sendo executado, é o que tu falou. Bem isso mesmo. Então, eu te parabenizo porque você não deixou de ser você. Eu tô batendo muito nessa tecla, né? Sim. As mulheres, elas se comparam demais. A gente tem... Estudando nos últimos meses, até fiquei um pouco off, né, nesse mundo de podcast, de eventos. Eu dei uma paralisada no final do ano, voltei agora 2 meses atrás, Rose, justamente por isso, porque eu precisava de um respaldo da minha vida. Eu precisava ser eu não queria mais me comparar a ninguém. Eu não queria que os eventos que o Empresárias de Fé sempre foi de uma forma, eu já estava fazendo de outra, porque todo mundo faz assim, vamos fazer assim. Sim, para se encaixar? Se encaixar. Eu até postei um vídeo essa semana que se você tá tentando se encaixar na vida de alguém, para tudo porque tá errado. Não é o teu lugar. Não é o teu lugar. E quando você disse pra mim que você tinha se encontrado no podcast, eu até achei que era só uma coisa de momento.
Porque muitas vezes a gente vai para um evento, Sim. a gente faz um podcast, a gente participa de uma entrevista e a gente se deslumbra com aquilo, né? Aham. E diz, nossa, é isso que eu quero. Mas fica só no é isso que eu quero. E você não, você foi uma mulher diferente. Que mesmo com as tuas dificuldades ou com os teus desafios, vamos dizer assim, Sim. você conseguiu ir pra frente. Já tá no 5º, Sim. né? E isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso, né? E eu tenho 50 inscritos no canal do YouTube. Eu comecei com ninguém, né? Aí, esses dias... Ainda. Daqui a pouco vai ter milhões. Aí eu mandei para uma amiga minha, disse para ela, olha só, amiga, eu tenho 49 inscritos e eu vi que você não está lá. Se você entrar, vai dar 50. Aí ela me mandou 50 mil, eu digo, tô perto. Tô perto. Que legal. E assim, são pessoas que acabam que se identificando. Sim. Né? As pessoas vêm e acabam se identificando. Então, assim, por mais que ainda seja pequeno, mas ele traz aquela visão assim, ó. Se aquela mulher conseguiu, por que eu não vou conseguir? Porque tem essa comparação. Sim. Né? Uma das pessoas que passaram pelo Café com Cuca foi a dona Irma. Não sei se você chegou a ver, mas a dona Irma... Eu assisti. Ela foi, com 78 anos, ela foi pro MasterChef. E ela não tinha conhecimento acadêmico. Olha, e ela chegou no final. Meu Deus, e ela chegou no final. Então, assim, ó, muitas mulheres pensam assim, depois do 40 eu não vou mais. Já deu pra mim, acabou. E aí, falando nisso... Não, a gente recomeça. A gente recomeça. E, Norma, você já é formada, você já trabalhou, você já viajou quase o mundo inteiro. Nossa, uma pessoa chique. Uma pessoa chique, isso mesmo. E você começou uma nova faculdade, você está terminando uma nova faculdade, me conta. Gente, isso é uma loucura. Há basicamente 6 anos... Eu desenvolvo empresárias de fé, de algumas formas, né? A gente começou numa maternidade, logo que eu ganhei as crianças. E com a chegada das mulheres na minha vida, veio uma demanda... Sim. De gente louca, né? Porque nós somos tudo doida. Tudo doida. Mas assim, veio uma demanda de cuidado mesmo, sabe, Rose? Um dos primeiros eventos que eu fiz do Empresárias de Fé foi no Novotel, lá onde tu foi, Sim. né? Um dos últimos do ano passado. E quando acabou aquele evento... No dia seguinte, foi num sábado que a gente fez o evento. No dia seguinte, uma pessoa me ligou dizendo que ela estava tentando suicídio. E aquilo me marcou profundamente. Acredito. E eu fiquei desesperada. Liguei para algumas outras amigas que estavam no evento. E ela disse, não, foi falado algumas coisas, eu tô com a minha vida errada e tal. E eu parei tudo que eu estava fazendo e fui socorrê-la. Conseguimos chegar a tempo, conversar com o marido, com os filhos, né? Eu não tô dizendo que a gente salvou uma mulher. Sim. Eu tô dizendo que algo mexeu ali. Aham. E eu voltei pra casa com aquela sensação de dizer, meu Deus, eu não tô preparada pra isso. E naquela época, começou a acontecer várias coisas comigo também. Porque quando você começa a envolver outras pessoas, Sim. são formas de pensar diferente, formas de agir, culturas, né? Sim. Classe social. E aí eu disse, não, eu preciso me desenvolver. E aí, uma das ideias foi buscar terapia. Eu fui fazer terapia, pra mim. Sim. Pra me encontrar, né? Quando acabou, e eu segui um conselho da minha mãe. Minha mãe é uma costureira, Sim. muito sábia. E ela disse assim pra mim uma vez. Ela disse, às vezes as coisas não dão certo pra ti porque tu conta pra todo mundo. Fecha essa matraca. Esse foi o conselho dela. Aham. Uma chineladinha. Uma assim, né? Antigamente a gente dizia que era uma havaianada, né? É uma havaianada, isso mesmo. Então, e eu fiz terapia bem quietinha e tal. Quando acabou, assim, as sessões que eu tinha feito pra mim, pra minha vida, eu disse, nossa, eu acho que eu... Né? Aí a pessoa ainda disse, faz o curso e tal. Entrei na internet, comecei a fazer o curso e tal, estudei. Me tornei terapeuta, mas o intuito era pra quê? Era pra poder trabalhar nos eventos, cuidar dessas mulheres de uma forma realmente sadia. Entendi. Né? E eu fiz esse curso, me formei terapeuta e tal. Só que na minha família, eu tenho, né, parentes bem próximos com, não vamos dizer problemas de saúde, mas com desafios mentais. Sim. Né? Alguns com alguma debilidade, outros... Então, eu sempre estudei a mente humana.
involuntariamente, eu nem sabia que eu estava fazendo aquilo. Eu estudava, às vezes alguém tinha que tomar um remédio, aí eu ia lá estudar sobre aquilo. Sim. Tinha que levar alguém no psiquiatra. Eu ia e ficava, né, sempre atenta àquilo tudo. E depois da terapia veio uma pessoa e disse pra mim que eu tinha muito dom para ser psicanalista. E era justamente esse lado que na minha família tinha uma necessidade. Sim. E eu disse, eu vou estudar. Só que, gente, eu já tenho 40 anos, tenho 2 filhos pequenos, tenho marido, tenho cachorro, papagaio, agora tem galinha. Sabe aquela coisa, a galinha não Como chegou é que eu ainda, vou- mas o galinheiro já tá lá. Como conciliar? Como é que eu vou dar conta disso tudo? É o que tu falou, dessa senhora, né? Quando a gente quer, a gente arruma motivo. Sim. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpa. Desculpa. É sempre assim. E pra mim, eu acredito que assim, ó, eu sempre gostei de estudar. Só que eu achei que ia ser mais um curso, né? Mais uma graduação, mais uma pós. Porque Sim. ele entra como uma pós, né? E eu fui fazer, guria. Comecei a fazer. É tão denso, é tão profundo, né? Eu estou fazendo no Instituto Andréa Vermont Sim. de Minas. E é muito fundo, assim, é muito profundo mesmo. E aquilo tu vai se redescobrindo. E eu abri a boca há pouco tempo para falar que eu tô fazendo, que eu tô ajudando algumas mulheres, né? Aham. E já veio a demanda. Norma, eu quero isso. Norma, será que dá para fazer assim? Então, assim, sim, eu voltei a estudar, eu voltei a olhar para esse lado, né? Vou utilizar do que eu já fiz de terapia, da minha formação, e estou a caminho de me tornar uma psicanalista. É uma formação mais Bacana. longa. Uhum. Já estou, digamos assim, fazendo alguns cases, eles chamam, vamos pensar de estágios, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas a mente humana, ela É incrível, é né? incrível. É incrível. Eu estava vendo também, assim, Norma, é um dos maiores investimentos que as pessoas estão fazendo hoje é qualidade de vida. Uhum. E essa situação de como a gente está muito sobrecarregado, todo mundo está sobrecarregado, a gente precisa ter uma válvula de escape. Uhum. Nós, mulheres, infelizmente, a gente vai empurrando com a barriga. Muito. E isso estoura bem lá na frente, né? Aí quando a gente pensa assim, poxa, poderia ter feito uma terapia, poderia ter feito uma constelação familiar, poderia ter feito alguma coisa para tirar um pouco exercício físico, mudar minha alimentação, várias coisas, né? Não, eu não posso ir para academia porque é R$100 que eu vou ter que gastar. A mentalidade da gente. Aí quando a pessoa fala assim, eu fico assim, meu Deus, mas ela não tá pensando que é pro próprio benefício dela, para ela se cuidar. Não, agora não dá, agora eu não tenho tempo. É como você falou, quando a gente quer, a gente prioriza. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpas. Né? E são dores, tá? Dores. Hoje que eu estudo um pouco mais a fundo isso, tem uma frase, que eu acho que é da Andréa Vermont até, que diz assim, ó, a dor ignorada, ela encontra uma forma de aparecer. Às vezes ela pode voltar numa doença, ela pode voltar em algum outro aspecto, sabe? Então, assim, são dores que nós, principalmente mulheres, a gente... Sabe aquela frase? Não, eu não sei como é que eu dou conta. Sim, tô na correria. Sim, né? sei bem. Então, assim, é fácil. Porque a gente empurra com a barriga. A última a ser lembrada é nós. Sempre. Sempre. Então, o mundo, como tu falou, ele tá muito acelerado, né? Sim. Tem um novo jeito de viver agora, que eles dizem que o novo luxo é a roça, né? É a roça. É ter coisas simples. Não é o sentido de voltar para um sítio, morar num lugar menos privilegiado ou mais privilegiado, depende da forma de que cada um vê. Mas desde a pandemia, muitas pessoas estão trabalhando home office. Sim. Estão em casa. A internet, a gente está aqui hoje num estúdio lindo e maravilhoso. E quantas pessoas vão assistir isso aqui depois? Sim. Isso não existia, isso era Jornal Nacional, antigamente. Bem, isso mesmo. Né? Sim. Então, hoje, quantos podcasts existem? E não faz muito tempo, né, Norma? Claro que não, gente. Não faz uma década. Não faz uma década. Olha, eu acredito que não deve fazer uma década. As crianças, elas perguntam assim pra mim, mãe, tá, mas no teu tempo, na tua época, como é que era? Se sente velha. Aí eu penso assim, meu Deus, tudo bem que eu sou do século passado, né? Mas eles precisam falar assim. É que a gente tem filho pequeno. 8 anos. A gente foi brincar depois, entendeu? A gente resolveu tentar a sorte e deu errado. Ou deu muito certo. Ou deu muito certo. Eu acredito que deu muito certo. Então, assim, é aquela situação assim, meu Deus, na minha época não era assim. Quando eu tinha 8 anos,
Não tinha televisão, a gente morava num sítio, não Olha tinha só. televisão. Na casa da nossa vizinha tinha uma televisão daquelas, mal pegava, era chuviscos assim. Meu né? Deus, e sério? quando eu via, eu ficava lá assim, ó, paradinha, olhando aquilo, me hipnotizava. Eu ficava... Meu marido conta essas coisas. Eu sempre tive ficava televisão em casa, tá? Você é privilegiada, você era rica? Não, Você não era rica, não. Mas eu sempre tive. né? aham. Então, assim, quem tinha telefone... meu Isso Deus, era quem tinha verdade. carro na nossa cidade, na cidade do interior do Paraná, meu Deus, isso era muito rico, entendeu? E hoje em dia é tudo É tão tudo normal. É tudo normal. Só que a gente tem que entender que isso não é normal. Não, Lucy. não. Então, assim, não ó, é normal. o normal de hoje virou todo mundo ter carro, todo mundo tem telefone, Sim. todo mundo tem 10 televisão em casa, Sim. mas isso ainda não é normal. Não. Eu tava lendo e estudando algumas coisas. No país que a gente mora, o país que a gente vive, ainda isso não é normal. Ainda é uma minoria que tem carro. Na comparação de todos os habitantes. Todos, né? Aham. Virou um normal porque a gente tem privilégio de morar no sul. Europa brasileira, aqui tudo é melhor. Concordo, né? Conheço vários lugares no país, mas isso não é normal. E a gente precisa explicar e ensinar para os nossos filhos. Eu e você temos filhos na mesma idade. Sim. Né? Idade escolar, idade do Aham. ensino fundamental. E já que aqui é um podcast mais para mulheres, né? Acredito que todos os homens possam assistir. Mas o que está acontecendo na nossa geração, tu também deve ter 40 e poucos anos, Sim. né? Nós somos 40 mais. 40 mais. Né? É que a gente virou a criar filhos Nutella. Eu digo que meus filhos são raiz. Entendeu? Eu tento também, tá? Por quê? Porque assim, ó, pra mim era difícil, eu juro. Eu casei com um cara da roça. Eu não era rica, mas eu era patricinha, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, quando eu e o Marcos casamos, virou um pé de guerra, assim, dentro de casa. Porque eram culturas muito diferentes. Eu sou do litoral, ele é da serra. Sim. Só aí tu já vê o tamanho das diferença. panelas, a diferença. Sim. Ele passou fome 1 ano e meio, porque eu não sabia cozinhar. Né? E quando eu aprendi, eu fazia pouca comida. Ele continuou passando fome. Então, são culturas diferentes, né? Eu fui Sim. aprender a cozinhar depois que meus filhos nasceram. Eu não tenho vergonha de falar isso. Não era o que eu queria pra minha vida. Não foi o que a minha mãe me ensinou. Sim. E pra ele, isso... Meu Deus, como que uma mulher não sabe cozinhar? Sim. É que o homem, querendo ou não, eles têm essa cultura, né? E eu também fiz isso com as minhas filhas mais velhas. Eu não ensinei elas a cozinhar. Então, assim, o básico, um ovo, um miojo, um arroz, sobrevive, né? Sim. Então, eu sempre disse para elas assim, ó, estude porque eu não quero ver vocês... Mas por quê? Porque tu não teve essa oportunidade. Talvez Entende? Então, a eu acho gente que sempre desde quer dar pro isso. filho o que a gente não teve. Isso. E às vezes isso estraga. Lógico, Né? lógico, porque hoje em dia, graças a Deus, meu genro querido, Pode. pode, e cozinham para elas, porque... E assim, ó, elas vão se desenvolvendo. A gente Sim. vai aprendendo. Eu digo por experiência própria. Hoje, ó, eu tenho 2 filhos, né? Idade escolar, 8 e o Antônio vai fazer 7 anos daqui a 10 dias. Mas assim, eu cuido, sabe, de não dar tudo. Sim, Por quê? Porque tá vindo uma geração aí que não faz nada. Eles não Mora têm com os pais dificuldade. até os 30 anos de idade. Sim. Não tem desejo de ter as Não. coisas. Eu queria fazer 18 anos pra tirar minha carteira. Eles não têm Pra ter ambição. carro. Aham. Entendeu? Pra sair Não de tem casa. mas olha só, qual é a ambição que eles vão ter? Sim, eles têm tudo. Eles têm tudo. Eles têm praticamente tudo. Então, assim, eles costumam dizer pra minha mãe, a gente é classe média, né? Aí eu olho pra eles assim, tirando o médio, meu filho, não vai sobrar muita coisa. Por quê? Porque eles têm acesso a tudo. Tudo. A tudo. É bom isso? Claro, é bom. claro. A gente tem que ser agradecida. Só que assim, tem coisas que eu faço questão que eles vivam por quê? Para eles é realmente ser homem, Sim, ter ser raiz. desejo, ser Eles vão para raiz. casa da avó, que é sítio, Deixa fogão a brincar. lenha, Também tenho isso, graças a Deus. usa galocha, vai tratar porco, galinha. Eles têm isso, graças a Deus. Que bom, né? Que bom. Aqui no sul a gente tem muito isso, mas exemplo assim, ó, eu tava falando com alguns amigos de outros estados e a gente tá buscando muito estudar sobre isso. Quando a gente fala que o novo luxo é algo simples, Sim. porque até um tempo atrás, assim que veio essa pandemia toda, até na internet, o luxo era o quê? Era eu chegar aqui com uma bolsa da Louis Vuitton, com uma Isso roupa da mesmo. Gucci, né? Ter um Isso carrão mesmo. ali fora, não importa se era alugado, se era meu, ou quantas parcelas eu tinha para pagar. Esse era o luxo. Hoje, com tanta informação, o conhecimento baixou.
Sim. As pessoas têm informação, mas pouco conhecimento. Pouco conhecimento, bem isso mesmo. Elas foram tudo para dentro de casa. Isso foi um lado bom porque aproximou as pessoas, mas também gelou muitos corações. Bem isso mesmo. Então, as pessoas hoje estão querendo o quê? Algo mais simples, elas estão mais em casa, começaram a ver que tudo deu errado no... Eu digo, né? Porque nós somos a geração que eles chamam de Mulher Maravilha. Isso deu errado. Deu muito errado. Porque muito quer fazer errado. tudo e não consegue fazer nada, Muito errado. né? Muito A gente não errado. tem aquele corpo, a gente não tem aquela força, né? Nem o dinheiro. Não. Nem quando bate lá, sai um escudo, um chicote, não sai nada. Então, a gente só se lascou mesmo. Então, Essa esse é a negócio verdade. desse feminismo todo, desse luxo todo, hoje ele vem mudando. Sim. As pessoas querem ter a sua terra, ter uma comida de verdade. As pessoas que realmente se preocupam com elas, é o que tu tá falando, buscam o quê? Uma academia, uma comida melhor, não Uma vivem comida tanto de fast saudável. food, Sim. né? Acabam se desenvolvendo, lendo livros, fazendo mais cursos, voltando para esse lado que era quando nós éramos mais jovens, né? Quando a gente era jovem, a gente precisava estudar para tirar um 10. Hoje, é simplesmente eles ir para a escola, Já tá bom, passa de já ano. estavam passo de ano. E, no fundo, eu acho isso um absurdo, porque não pode ser assim. Então, assim, acaba que cortando todo tipo de ambição, todo tipo de mérito. Sim. Porque que mérito que você vai ter? Você não se esforçou para ter. E aí Tá muito fácil, né? Tá muito fácil. E aí, qual vai ser, o que a gente vai deixar? Que tipo de adulto eu vou deixar para o mundo? Essa é a minha maior preocupação em relação às crianças, né? E voltando para o empreendedorismo, voltando ali para esses eventos, né? Que tu sabes que eu me apaixonei. Eu fui no primeiro evento e eu fiquei maluca. Digo, é isso aqui que eu quero. Eu quero estar no meio dessa mulherada porque a energia é boa. Elas andam bonitas e tal. Né, e tem aquelas conexões que a gente faz ali. E eu amo isso. Eu amo estar junto com elas. E quando a gente se conheceu, a gente fez evento e tal. E eu quero saber, Norma, quando é que nós vamos fazer de novo, Norma? Agora! Já! O que tu não, tens a gente preparado? a gente precisou se reestruturar, né? A gente, eu acho que acertos e erros, eles fazem parte da vida. Aham. E eu soube onde eu errei, sabe? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola também derruba, né? Isso. Então, assim, fazendo eventos... Eu não faço evento agora, eu não comecei a fazer evento só no Empresárias. Desde que eu casei com o Marcos, a gente sempre participou de eventos, ele sempre liderou muita coisa. Sim. Sempre teve muito envolvido. Então, a gente sempre fez, né? E as mulheres me trouxeram um peso, assim, de responsabilidade e tudo mais. Foi o que eu te falei. Ano passado, eu tive que dar uma desacelerada para cuidar um pouco de mim, cuidar do meu casamento, das crianças e também de alguns fatores. E o Empresárias eu segurei. Sim. Por quê? Porque a gente acabou lançando algumas coisas que não conseguimos dar sequência. E eu falo isso abertamente, porque eu voltei em todo mundo para corrigir, né? Sim. Então, hoje a gente viu onde a gente errou, a gente traçou uma nova rota, justamente pelas comparações. Por quê? Porque o Empresárias, ele foi feito para mulheres, para famílias. Eu sempre dizia nos eventos que eu ia ter o Espaço Kids, Sim. né? Porque eu tenho lugares que eu não vou porque eu não tenho como levar meus filhos. É desafiador, não dá. Ah, mas é pra mulher, ela tem que ter o seu tempo. Eu concordo. Que bom que ela tem com quem deixar e vir sozinha. E aquela que não tem, que mora... Que a maioria delas não tem. Né? Uma rede de apoio não existe. Ela vai Sim. deixar de participar? Não. Então, agora a gente tá voltando com uma linguagem da nossa essência. Que bom. Né? Uma linguagem verdadeira, digo assim. Então, sim, os eventos vão voltar a acontecer, né? O Empresárias de Fé vai continuar, mas sempre com aquela pegada de ter um espaço para as crianças, quem sabe de até ter para os maridos. Os maridos, né? que isso é muito importante. Trabalhar mais a família. A gente sempre quis juntar essa parte de alimentação, né? O Marco sempre foi envolvido com isso. Então, a ideia, o projeto é que logo, logo, né? Sim. Eu não vou dar data aqui, mas logo, logo a gente já tenha nosso primeiro encontro novamente. Que bom. Pra gente sustentar o que a gente acredita. Ai, que bom. Fico muito feliz de ouvir isso. Muito feliz mesmo. Porque quando eu converso com o empreendedor e falo, ó, eu tenho um grupo vamos dizer, de apoio, né? É um grupo de apoio chamado Empresárias de Fé. Já gostei do nome.
É assim, unanimamente, a resposta que eu ouço. Já me pediram tanto para mudar esse nome. Não, pelo amor de Deus, não. Não, sabe por que eu digo não, Norma? Porque assim, ó, para mim, a primeira coisa que vem é Deus na nossa vida. Deus na nossa vida. Tu mesmo sabe, né? Eu já te contei minha história, tudo. E se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim hoje? Não é que a gente é alguma coisa... Não, mas eu estou de pé por quê? Porque o meu alicerce é Deus. Então, o que é o meu alicerce? É a minha fé. A minha fé. Então, assim, eu sempre gosto de falar sobre a fé. E empresárias de fé, eu acho que é tudo de bom. Esse nome tá incrível. Eu digo que assim, ó, tenha coragem de ser quem Deus te desenhou para ser, né? Isso mesmo. O Empresárias de Fé, repetindo, ele não é um movimento para empresárias. Você também pode fazer parte. Mas o Empresárias de Fé, ele é um movimento para aquela mulher que não vê a sua casa como a sua maior empresa. Ou a sua primeira empresa. Porque a partir do momento que você cuida da sua casa, cuida do seu esposo, cuida de você, dos seus filhos, tudo lá fora vai caminhar melhor. Porque o propósito do Senhor é a família. É a família. Que é o maior alvo, na verdade, é a família. Eu digo que assim, ó, eu sei da tua história, né? Sim. Então, hoje tu é sozinha com os teus filhos, né? Sim. Tu não tem mais o seu cônjuge. Sim. E não tem nada de errado nisso, Rose. E nem de feio. Eu também acredito nisso. Né? E as pessoas acabam julgando muito as mães solos. Sim. E eu falo sempre que um casamento, ele é apenas o cadeado. Porque o inimigo, o encardido, o diabo, como tu quiser chamar, sim, ele não tá muito aí pra ti. Não. Ele tá nas próximas gerações. Sim. Então, hoje... Bem isso mesmo. Hoje, um casamento bem estruturado, ele é muito raro. Ele tá cada vez mais em extinção. Mais em extinção, bem isso mesmo. Porque as pessoas trocam por qualquer coisa. É como se eu fosse um produto de prateleira. Sim. E tenho validade. Né? Então, assim, é muito difícil se manter casado. É uma coisa que eu ouvi faz alguns dias. É quando você se casa, você não casa para ser feliz. Sim. Você casa para fazer o outro feliz. Nós, mulheres, eu não sei se eu acho que é a doce ilusão de que a gente vai casar e ser feliz. É uma loucura isso, né? E também eu digo que é falta do autoconhecimento, né, Norma? Uhum. É a falta do autoconhecimento. Eu acredito que quando a gente se conhece... Por que eu resolvi me manter sozinha? Primeiro de tudo, eu quero me conhecer. Eu quero saber quem eu sou, do que eu gosto. Mas tu sabe o que significa solteiro? Não, exato. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro. É ser inteiro. Ser inteiro. Tu só consegue ser solteiro se você é inteiro. Então, como é que você vai casar pra ser uma pessoa só com o outro se você não é inteiro? Se você não se conhece? Sim. Então, as pessoas se perdem um pouco nisso. Eu digo por experiência própria. Eu pedi o divórcio já. Sim. Meu casamento já era pra ter acabado. Mas nesse ponto, eu tenho que dar, né? A glória pra quem tem glória. O Marcos foi muito mais inteligente do que eu. Muito mais persistente em oração, em buscar as coisas certas. Porque eu já tinha chutado o pau da barraca fazia tempo. Sim. Mas sempre tem o dedo de Deus quando existe propósito. Então, assim, eu não sou contra uma pessoa... Às vezes as pessoas, mas é porque o teu casamento deu certo, tu é contra quem se separa. Não. Pelo contrário. Eu apoio muito as mulheres solo. Justamente porque eu sei como é. Sim. Porque eu já passei por isso no meu casamento. Ser casada e estar sozinha. Entendi. Tem muitas mulheres nesse lugar. Muitas São casadas e estão sozinhas. Tem mulheres solos que têm mais ajuda dos seus ex-companheiros do que mulheres casadas. Sim. Então, esse equilíbrio é muito difícil. E como nós estávamos falando, o casamento, ou a mãe, ou o pai, vamos pensar assim, ele é só o cadeado. Sim. Porque eles querem o mundo quer atingir os nossos filhos. Nós somos de uma geração, eu sempre falo, que eu defendo a minha geração com unhas e dentes, porque nós somos uma geração que passou do analógico para o digital e hoje a gente sabe pagar tudo no banco. Eu nem sei quando é que foi a última vez que eu fui no banco. Não existe mais, né? Não existe. Por quê? E a gente aprendeu e a gente está aqui nessa busca. Meu filho já mexe no celular e ele dá um show em mim, mas eu não posso falar isso para ele. Sim. Né?
Verdade. Não, Entende? mas não, a gente não pode. Mas a gente teve toda essa transição. Aham. E a gente sobreviveu, a gente tá aqui Sobrevivemos. e a gente consegue dar continuidade, né? Então, assim, eu vejo que esses movimentos de mulheres que tu tá inserida, Rose, através do teu podcast, são histórias que inspiram de verdade, porque às vezes a pessoa que tá do outro lado, nós saímos de um lugar, a gente não vai dar nomes agora, Uhum. mas a gente acabou de sair de um lugar, eu e você, onde nós estávamos, que tinha uma mulher em pleno sofrimento. Sim. Ela está num momento difícil da vida. Nós conversamos, né? Parabéns, você pediu para orar por ela. É raro a pessoa que tenha esse discernimento, Sim. né? Oramos, conversamos, conseguimos com que ela jogasse isso para fora, aquela dor que ela estava sentindo. Ah, não foi uma sessão de terapia? Não foi. Mas foi um desabafo, foi uma ajuda. E ela se inspirou na tua história. Sim. Poxa, a Rose passou por várias coisas e tá aqui em pé, tá indo lá fazer o podcast dela, linda e maravilhosa. E é isso que a gente precisa seguir. Existe um propósito, né? Eu sempre falo uma frase que até deixei aqui no celular para não esquecer, que é o nosso futuro, o nosso passado merece um futuro. Parabéns. Porque as pessoas dizem assim, Isso mesmo. mas a gente tem que olhar pro para-brisa, não pro retrovisor, né? Concordo. Mas a gente não sabe o dia da nossa senha, a gente não sabe quanto tempo a gente tem para frente. Bem isso mesmo. Às vezes, a gente já tem mais retrovisor do que para-brisa. Bem isso mesmo. Só que o teu passado não pode moldar o teu futuro. Ele não pode. Eu penso muito isso. Uhum. Assim, ó, por muito tempo, Norma, eu não queria ser vista por conta do meu passado. Aí, vamos pro autoconhecimento, né? Digo, caramba, mas o meu passado está onde? No teu passado. No meu passado. No só Museu da dentro- Rose. No meu museu, só dentro da minha cabeça. Não tá em lugar nenhum. Não. Tá só aqui na minha cabeça. Uhum. Então, eu não posso deixar ele me parar. Eu sempre penso assim, tudo que a gente passa é permissão de Deus. É nossas escolhas, sim, mas é permissão de Deus. Então, se Ele me permitiu passar por tudo que eu passei, é porque em algum momento isso vai ser usado para curar, para cuidar, para ajudar alguém. Ah. E eu sempre, hoje eu ainda estava falando para essa menina que a gente estava. Minha primeira oração, quando eu acordei, abri o olho, eu já peço, Senhor, vem comigo para esse dia e me usa naquilo que você achar necessário. Olha que legal. E aí, você tem que estar aberta, Tem. você tem que estar sensível. Sim. Assim, ó, eu não sou líder de movimento, eu não me considero líder de movimento, nada, não. Mas você é. Muitas pessoas já me falaram, Rose, por que você não Você é. dá Você é líder mentoria? do movimento empresário de fé em Blumenau. Mas assim, eu sou mãe, então eu gosto de acolher, né? E eu me vejo assim como Esse é o uma teu mãe. perfil. Não quer dizer que tu não tenha liderança. Ainda bem que é você que me direciona. Ainda bem que é você que me direciona. Porque assim, eu não me vejo, e tem muito disso, sabe, Norma? A gente precisa realmente se ver, se olhar no espelho e se reconhecer. Sim. E se reconhecer. Então, assim, o meu passado, o que aconteceu? O meu passado, ele me construiu. Foi um tijolinho de cada vez, foi errando e foi indo e foi É que a gente acertando. é preso nisso, né? Preso. É preso. Preso. Muito preso. E tem muitas mulheres que fazem isso. É porque assim, a minha mãe foi assim, minha avó foi assim, eu não vou mudar isso. Eu não consigo mudar isso. Porque o teu histórico familiar te trouxe também algumas heranças. Sim. E provavelmente pode ter acontecido contigo, a gente não conversou sobre isso, mas tu deve ter feito algum erro lá no passado e os teus pais, por causa disso, Sim. tá vendo? Aquela plaquinha eu já sabia, né, que a gente faz. Então assim, e isso vai ficando dentro da gente. Sim. E é o que tu falou agora, exemplo assim, eu vou buscar aqui que eu acho que eu tenho. Sobre o que tu falou sobre agradecer e falar, né? Ó, aqui, ó. Isaías 54 diz o seguinte. Ali diz que as mãos de Deus não estão encolhidas que não possam te abençoar. Sim. Nem os ouvidos tampados que não possam te ouvir. Então, quando você está orando, pedindo ou agradecendo, o Senhor está ouvindo. E a mão dele não está encolhida, ele vai te abençoar. Sim. Só que às vezes a gente faz na nossa força do braço Sim. ou no nosso caminho. E É dizem isso que mesmo. os caminhos do Senhor são maiores do que o nosso. Bem, sempre. Só que existe uma jornada, eu sempre falo. Eu demorei muito para entender isso. Olha que eu venho de uma família católica, tenho tio padre e tudo mais, né? Sim.
Só que eu demorei muito para entender que a nossa vida é uma jornada. E tem alguns momentos que as travessias precisam ser sozinhas. E Eu penso nisso. esse sozinha não é só você. O Senhor tá ali, se você deixar. Sim. Às vezes a gente não deixa o Senhor trabalhar. A gente é teimosa, né? Nós temos essa qualidade gigantesca. Muitas mulheres são teimosas, principalmente em relação aos casamentos. Sim. Eu vejo muitas mulheres. Uma das coisas que eu fiquei me questionando já, acho que até comentei contigo, é que muitas mulheres casadas, muito bem casadas há muitos anos, vêm desabafar comigo sobre os acontecimentos com os maridos, né? Em outra fase da minha vida, eu ia dizer, querida, pega uma mala. Separa, vai embora. Separa, vai embora, vai embora. E hoje eu consigo dizer para elas, não faz. Não faz. Ora, que melhora. Persiste. Eu digo assim, às vezes a gente quer a mudança do outro, mas não muda, vê, né? Não vê a mudança E da você, olhando por esse lado, pelo que tu trouxe agora, tu já passou por uma separação, Sim. 2, não sei. E você sabe o quanto isso te custou. Uhum. Talvez hoje você não tá dentro de um relacionamento porque você não queira, Sim. né? E eu falo que o movimento Empresárias de Ferros é justamente isso. O dia que eu te encontrei pela primeira vez, que a gente conversou, via Instagram, eu acho que foi, Sim, né? Instagram. Eu já senti algo. Dizer, poxa, essa pessoa tem algo diferente. E eu sempre te falei isso. Você carrega algo que as pessoas precisam conhecer. Sim. Existe uma bondade no teu coração. Existe algo muito maior. Eu hoje estou me sentindo honrada através da tua vida. Obrigada. E o Senhor vai te honrar muito ainda, Rose. Obrigada, Eu não sei amiga. como, eu não sei de onde vem, mas eu tenho essa convicção. Sim. Pelo teu coração, pelo teu olhar, pela força do teu abraço. E o Empresárias de Fé, ele é justamente isso. Ele não é um movimento de empoderamento feminino. Ele é um movimento de empoderamento familiar. Por isso que a gente sempre Que tá a gente agarrada com os precisa, filhos, com os sim. cachorro, papagaio, todo mundo junto. Periquito. Entendeu? Você tava me contando agora, você vai pra São Paulo com todo mundo, vai de onde, vai disso, vai daquilo. Digo, meu Deus, que delícia. Para as crianças Sim. vai ser uma aventura sobrenatural. Vai ser a melhor aventura da vida. Entende? Pra ti vai ser um perrengue. Por quê? Tu sabes, Norma, que eu consigo não ficar mais tensa. Claro, mas porque tu aprendeu isso, tu Isso. desenvolveu isso, Rose. E é isso que as mulheres precisam. Entende agora? Entendo. Porque a mulher, ela vive na tensão. A empresária, empreendedora, vive na tensão. Acabou-se, Porque isso. é boleto para pagar, Todo filho dia. para levar para a escola, marido que tem que dar atenção, sogra que Só. está doente. Todo mundo tem as suas demandas. E o que acontece? A gente sobrecarrega demais. Uma hora a conta chega. Só que até a pessoa se dar conta de que ela precisa desacelerar, que ela precisa cuidar dela. Cuidar dela, né? Assim, graças a Deus, eu sempre falo assim, ó, graças a Deus que não aconteceu comigo, não estourou nada. Digamos assim, não fiquei doente, Sim. não entrei numa depressão profunda. Eu digo que todos nós temos uma depressão. Depende do que como você alimenta isso, Sim. né? Se você tem São escolha. as emoções, né? Ou você alimenta aquilo ali, abraça aquilo ali, dorme dia e noite com aquilo, ou você reage, né? Eu escolhi reagir, porque foram muitos acontecimentos em menos de 5 anos, vamos dizer assim. Sim, é um tempo curto, né? Um tempo muito curto. Então, assim, foi a mãe, foi o pai, engravidei de gêmeos, com uma filha pequena ainda. Então, foi uma loucura. Eu sobrevivi. Eu olho e digo assim, meu Deus, eu sobrevivi. Claro que em algum momento... Vou cantar aquela música pra ti, Sobrevivi. Tu já escutou aquela música, Não ouvi, Sobrevivi? amiga, ainda. Meu Deus, eu vou mandar pra ela hoje, gente. Eu vou mandar essa música pra ela. Tá aqui na minha playlist. Então, do Spotify. Porque assim, ó, o que a gente falou aqui, né? Sei lá quanto tempo a gente já tá. É o nosso dia a dia. Sim. Né? É o momento que a gente tá vivendo, é o que você vem fazendo com essas histórias lindas que tu decidiu contar aqui. O Empresárias também, né? Ele faz parte de tudo isso. Mas e elas que estão lá do outro lado? Como é que vão contar as histórias? Como é que isso aqui vai inspirar elas?
Me conta como que tu vê o podcast inspirando elas, assim. Assim, ó, Norma, o que que eu penso? Eu quero que elas entendam que elas não precisam viver numa bolha, Tá. tá? Não é só casa, marido, filho e trabalho. Tem um mundo fora. E aquelas que já trabalham fora? Não é o trabalhar fora. É um mundo além daquilo, que é um mundo do autoconhecimento, do autocuidado, de conhecer, de fazer novas amigas. Fazer amiga não é você passar o domingo na casa da pessoa. Não. Mas é alguém assim, ó, amiga, hoje o meu dia não tá 100%, tá 49 batendo para baixo, e eu quero tomar um café contigo pra gente conversar um pouquinho. Tá. Então, o que eu penso? Eu penso que uma história inspiradora é quando elas vê que a pessoa saiu lá de baixo, ela batalhou, ela lutou, ela fez tudo, a trajetória dela, sem, digamos, ajuda, e ela conseguiu. Sim. Ela conseguiu, ela teve filhos, manteve o casamento, teve as dificuldades sim, mas ela conseguiu sobreviver. E chegou uma época da vida dela que ela fez o quê? Ela veio para essas outras mulheres. Sim, ajuda, né? Ajudar essas outras mulheres que estão ali naquela bolha. Então, eu quero que elas olhem e elas digam assim, eu ouvi aquele podcast, a menina fez isso, isso e isso, e ela conseguiu. Entendi. Entende? Então, assim, eu acho que é para esse caminho que eu quero direcionar. Sempre. É inspirar elas fazer algo diferente. Tá. Elas sair da zona de conforto. Elas entender que não é porque elas estão 20 quilos acima do peso que elas não podem fazer. Ou que elas passaram dos 40 e que ela já deu para elas. Você já ouviu aquela frase, banana que dava cacho e agora não dá mais cacho? Sim. Eu ouvi muito essa frase. E foi uma frase que me massacrou por muito tempo. Na minha cabeça eu pensava assim, meu Deus, eu estou 20 quilos acima. Eu estou acima dos 40. Eu não posso mais. Não, por que eu não posso? Eu não tenho mais voz, eu não tenho mais perna, eu não tenho mais... Não, eu tenho tudo, eu posso sim. E tem muita mulher que ela se esconde atrás de tudo isso. Acaba ali se fechando. Porque eu tenho isso. Porque Entendi. eu tenho aquilo. E elas não... É uma ajuda. Isso, elas não conseguem. E a única pessoa que pode se ajudar é você mesma. Sim, seja você, né? Seja você. Você pode se apoiar na outra, sim, mas você precisa entender que você precisa se ajudar. Você precisa de ação, você precisa de movimento. Legal. Eu estava num mundo completamente cinza. Eu tive 2 lutos, um seguido do outro. Eu engravidei, tive 2 meninos que eu precisei cuidar deles sozinha, porque Sim. meu casamento com o pai deu errado. Acabou. E deu errado não, acabou, né? Então, assim, e eu me vi numa situação assim, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu me fechei. E eu não vi a saída. Norma. Poderia vir a coisa mais linda do mundo na minha frente, eu não conseguia ver. Beleza? Até que um dia, em Barra Velha, veio um rapaz vender pra mim cheirinho de casa, cheirinho de carro e tal. E aí ele começou a conversar comigo. Aí ele falou assim pra mim, você já foi evangélica? Eu disse, sim, eu cresci na igreja, mas eu tenho pavor de igreja, disse pra ele, tenho pavor. Sim, fosse machucada, né? Isso. Aí ele disse assim, mas não é assim. E aí ele começou a conversar comigo, e a frase que ele me falou, ele disse assim, tudo que a gente vê Deus. Eu, por exemplo, quando eu vejo a minha mulher arrumando o cabelo dela, eu vejo Deus nos cachos do cabelo da minha esposa. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu digo, gente, tinha um anjo em Barra Velha e ninguém me contou? Ninguém te contou. Como assim? Ele foi só falar com você? Eu moro ali pertinho. E aí, o que aconteceu? Aí eu digo, não, peraí, eu já sei o que eu tô fazendo, preciso me aproximar mais de Deus. E foi aonde eu fui. Vou me aproximar mais de Deus, vou me autoconhecer e eu quero sair dessa bolha, quero sair daqui. Mas eu tive que agir. Claro. Eu tive que ter a coragem de mesmo acima do peso, de mesmo passando dos 40. Mas é o que eu te falei da travessia. Teve momentos ali na tua jornada que tu teve que fazer essa travessia. Isso mesmo. Entendeu? Com ajuda é mais fácil. É mais fácil. Mas quando a gente não tem, a água bate na bunda, a coisa tem que levantar. Ou você se afoga ou você nada. É isso. Eu, agora com todo esse aparato, né, de ajudas e com a psicanálise e as terapias, eu abri um grupo de terapia feminina, né? Esse grupo acabou de abrir agora e a ideia é o quê? Um dia na semana, a gente fazer um aulão de terapia para todo mundo. Que bacana. Né? Aí,
Não sei se eu vou conseguir fazer todos os dias, mandar uma mensagem motivacional, um vídeo, né? Mas eu quero que cada dia alguém faça isso também, para que a gente se apresente, se motive. E justamente para isso, porque às vezes tem pessoas que passam pela tua vida como anjo. Sim. E você pode ser anjo na vida de alguém. É isso né? mesmo. Então, esse grupo, como a gente tem a internet, a gente precisa usar esse lado, né, Rose? Depois, talvez eu deixe aqui embaixo por no favor, canal, né? Aonde que elas encontram? Em qual o perfil que elas encontram? No meu perfil, né? Todas as minhas Norma redes sociais são iguais. É @NormaBrazAlves, né? Tá. Depois a gente deixa aqui embaixo. E tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente fez esse grupo, que a Rose vai ser uma líder lá dentro, sim, né? Me assustei agora. Por quê? Porque vai ter o dia que tu vai estar legal e tu quer deixar a tua marca e tu quer mandar uma mensagem pra elas. Um dia que vai ter um podcast pra que todo mundo assista, ou o dia que isso aqui for no ar, né? Então, Sim. assim, por quê? Justamente pra isso, pra gente encontrar um canal de chegar em algumas mulheres que às vezes a gente não alcança andando Não na tem rua, acesso. ou não tem acesso, ou não conhece. Sim. Né? Uma das meninas que entrou nesse grupo, se eu não me engano, é de algum lugar do Nordeste, tipo, não é na Bahia, mas agora eu esqueci o nome do lugar, Ribeirão alguma coisa. Ela me procurou e ela precisava de muita ajuda, a gente fez uma sessão muito pesada, sabe, Rose? Sim. E eu fiquei assim, nossa, como é que eu vou poder ajudar? Porque pra mim foi muito pesada. E quando acabou a sessão, no dia seguinte eu mandei uma mensagem pra ela, eu digo, fulana, como que você tá? Né? Como é que foi pra você? Porque a gente dá algumas diretrizes, faz um método ali, né? Sim. E ela disse pra mim, nossa, eu consegui dormir. Uau. E aquilo pra mim entrou assim, Rose, como um pagamento. Juro pra você. Por quê? Porque ela mesma relatou que ela não conseguia dormir, que ela tava com problemas até com o esposo. Sim. E naquela noite ela disse, não, Norma, eu consegui dormir, obrigada. Coisas simples, Rose. Simples. Às vezes não é ganhar na loteria. Bem isso Às mesmo. vezes é uma noite bem dormida, porque conversou com alguém, porque veio tomar um café, porque assistiu um podcast e se inspirou numa história. Então, quando eu meio que dei uma parada no Empresárias, algumas das mulheres vieram falar pra mim da seguinte forma, você não pode parar. Não é que eu não posso, ou tu não pode, ou eu tenha que fazer algo. Sim. Mas às vezes o teu propósito tá na tua dor. Sim. Quando você falou que você é mãe, que você não se vê como líder, é justamente pela tua dor. Acredito. Porque o teu maior propósito é os teus filhos. É só olhar pra eles, ver os gêmeos, ver a Alice, ver a Kim, ver... eu esqueci o nome da de São A Paulo. Emily. A Emily, a Mona, né? Então, assim, ela é uma mãezona, gente. Então, às vezes, se você teve problema com a sua mãe, achou essa aqui, né? Porque a maternidade traz isso. A maternidade traz muito peso, mas ela traz muita alegria. Muita, Né? Ela traz um sentimento diferente. E muitas de nós, principalmente mulheres da nossa idade, não tiveram maternidade. Porque as mães precisavam trabalhar fora, ou as mães eram muito da igreja, e aí tudo podia, tudo não podia. Sim, era né? muito rigoroso. Foi o meu caso, né? Infelizmente, eu consegui ter a minha mãe como minha melhor amiga por 1 ano e 3 meses. Olha. Então, foi muito pouco tempo. A gente passou 36 anos e pouco ali se gladiando. Era uma relação, assim, digamos, de extremos, né? E o que acontece? Hoje, eu não sou amiga das minhas filhas. Eu sou mãe. E eu amo dar carinho para elas. Eu tenho certos assuntos que eu não consigo conversar, tem certos assuntos que não é para mim, não adianta. Mas essa coisa de acolher, de cuidar, de mimar, isso é comigo mesmo. Eu adoro, eu amo, sabe? Mas é aquela situação, tem certos assuntos que não é para mim. Um deles é assim, a vida amorosa delas. Eu não gosto de me meter na vida amorosa delas, não gosto. Olha só. Eu prefiro só cuidar do todo. Cuidar. O que eu posso fazer para te ajudar, beleza. Mas aí a tua vida amorosa, vai e conversa com uma amiga tua, psicólogo... Qualquer coisa, né? Manda me ligar. Manda me ligar. Manda pra Norma. Norma, ó, precisa da tua ajuda aqui. Sabe? E em relação aos meninos é a mesma coisa. Eu cuido muito deles, eu amo os meus filhos, eu tenho essa preocupação de que eles precisam ter testosterona. Eles precisam ser machos, sim. Eles não podem ser Nutella. E eu faço de tudo
para isso acontecer. Se manter isso, né? Tanto que durante a semana lá no apartamento, final de semana vão para a roça. Vão para a roça, que lá vocês têm coisas para fazer de cabra macho. Legal. Sabe? O meu pequeno, eu acho tão engraçado que ele diz assim, ó. Ontem a gente foi no cinema e o Marcos prometeu alguma coisa pra eles. Aí eu dentro do carro, o que tu combinou com teu pai? Papo de macho. Você tem 7 anos, rapaz. Ele disse, mas eu sou macho, mãe. Eu acho tão engraçado, mas isso é importante, né? Isso é muito importante. E o que acontece? Quando não tem a figura paterna... É mais difícil. É mais difícil. E eles se apegam muito às mães. E eu digo pra ti, o meu maior medo é o quê? Quando eles tiverem 30 anos, ele estar morando comigo ainda. E é uma coisa... Em nome de Jesus, isso não vai acontecer, mulher? Não, eu sempre falo para isso. Com 18 anos, eu quero estar sendo sustentada por vocês. Então, vocês... O desafio é grande, hein, meninos? Vão trabalhar, porque eu quero só... Sabe? Quero viajar, na verdade, né? E aí, essa coisa de viajar, não, mas me arrumaram uma neta. 2 netas, na verdade, né? Agora você tem 2, aí, agora eu posso viajar para ver uma neta, mas tem outra que tá mais perto, né? E já tinham me falado, assim, que é um amor que você só vai entender o dia que você tiver os teus netinhos. Eu imagino isso. Meu pai fala muito isso. O coração dói de saudade. Ai, eu sou muito chorona, né? Então, eu choro quando eu vejo foto. Eu choro quando quando elas fazem a primeira coisinha. A primeira tudo, né? A primeira tudo. Então, assim, eu sou sabe? Então, assim, ó, eu sou mãe, eu gosto de ser mãe. Eu amo ser mãe. Eu amo. E eu acho que é isso que a gente precisa deixar para o mundo. Boas pessoas, bons homens, boas mulheres. Esse é o legado, né? Esse é o legado. Pessoas temente a Deus, sabe? Coloque Deus na vida dos seus filhos. Não interessa o que você acredita. Eu acredito em Deus. Eu coloco Deus para meus filhos, né? Sabe o que a gente começou a fazer lá em casa agora? A gente aprendeu recente também. Em vez de dar um castigo, né? Alguma coisa assim, que os 2 estão pequenos. Sim. Agora eu tenho que lembrar, mas o Marcos é que faz esse papel, eu acho muito legal. Eles fazem qualquer coisa de errado. Vai lá, pega a Bíblia. Não, mãe, ele já sabe de cor salteado, mas vai lá, pega a Bíblia. Efésios 6:1. Lá tá escrito: Filhos, obedeceis vossos pais. Não sei, não. Depois leia, gente, Efésios 6:1, né? Fica a dica. Porque assim, é tão engraçado, qualquer coisa que agora... Ontem, a Valentina... Hoje, tinha uns negócios pra médico e tal, aí ontem ela reclamando que ela queria cortar roupa, não sei o quê. O Marcos, vai pegar a Bíblia. Ela, Efésios 6:1. Né? Mas é inculcar. Sim. Inculcar na criatura de Deus. Né? Porque lá na frente, a gente vai colher frutos. Eu não digo de você ser rigoroso dentro de uma religião. Não. Não. Placa nenhuma salva ninguém, gente. Não. Eu falo isso com muita clareza. Sim. Mas tu ter fé, né? É o acreditar. Tanto que o nosso movimento se chama Empresárias de Fé justamente por isso. Independente da tua fé, você é bem-vinda. Independente do que você acredita. Eu creio em Deus. E eu sempre vou falar do que eu acredito, do que eu vivo. Mesmo. Mas mesmo assim eu vou respeitar. Se você for de uma outra religião, você é bem-vinda. Nós acreditamos que nós, mulheres, a gente sustenta algo muito forte. Porque a gente tem sensibilidade. Coisa que os homens não têm. A gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Bem, verdade. Né? A gente pare até os homens. Porque, né? Só um foi criado. Que foi o Adão, coitado. Eu imagino quando a gente chegar no céu... O meu marido é que diz isso. O dia que a gente chegar no céu, Rose, o Adão vai estar com um monte de guarda-costa. Porque os homens vão querer matar ele, né? Porque só foi um criado. O resto todos vieram através das mulheres. Todos vieram através das mulheres. Então, nós temos esse poder. Temos o poder de gerar. Nós temos o poder de gerar. Gerar e gerar qualquer transformação. Isso mesmo. A mãe, eu digo assim, eu conheço mães de pessoas que estão hoje em cárcere, né? Presas. Elas sabem que o filho fez coisa errada. Elas sabem que o negócio tá errado lá. Tu acha que ela deixou de amar? Nunca. Jamais. Né? Ela pode até falar. Ela não ama o erro. Mas ela ama o filho. É a mesma coisa quando a gente fala sobre religião. Sim. E tu aponta o pecado ou a comparação. Você tem que separar a pessoa do pecado. Sim. Isso é difícil. Porque, tu pecou em algo, né? Vamos pegar tu aqui como Cristo. Né? Tá na minha frente. Um exemplo, né? Deu algo errado e tu pecou. Eu não vou te deixar de te amar pelo teu pecado. Eu vou chegar pra ti e vou dizer, Rose, olha só. Nós somos amigas.
isso aqui foi errado, como já aconteceu entre eu e você. A gente já conversou sobre vários assuntos. Sim. Nós já passamos uns perrengues loucos juntas. Já. Né? Vai pro livro. É verdade. Vem livro novo aí, gente. Ó, a outra dando spoiler. E o que acontece com isso? É separar o pecado do pecador. Sim. E o Empresárias, ele faz isso. Ele abraça mulheres independente de onde elas vêm e como elas vão vir. Uhum. Isso é maravilhoso, né, Norma? E esse nome tá me dando fome. Café com Cuca. Café com Cuca. O Café com Cuca é assim, ó. É algo que eu fiz sempre. E a gente ficava horas conversando, comendo e tomando café. Então, assim, as sessões de terapia que eu tinha 2 amigas... elas são minhas amigas ainda. Uma eu me afastei um pouco, mas a outra não. A outra a gente ainda continua muito amiga. E a gente fazia isso Sempre. Café com Cuca. Então, assim, a gente ficava conversando as nossas dores, vamos dizer assim, e comendo e tomando Era a terapia café. de vocês. Era a nossa terapia. Até porque em Blumenau 2000 e também tem algumas bastante cuca, né? cacetadinhas ali para trás, a gente não tinha essa clareza. Vou procurar uma terapia. Quem fazia uma terapia era louco. O rico. O rico. Hoje em dia a gente compreende que... Não, louco a gente continua sendo. Louco a gente... Graças a Deus. Não abre uma dor. A sanidade mental é controlada. É controlada. É controlada à base de conversa, café e cuca e pronto. Que legal. É isso que a gente quer. Né? Viver da melhor maneira possível. Que bacana. E, Norma, assim, ó, é um prazer enorme estar com você aqui. Você, com certeza, faz parte disso, tá? Muita, porque você sempre me impulsionou, sempre me impulsionou mesmo, você me deu força. Eu sempre vou te empurrar. Eu nasci pra isso, Rose. Amém, obrigado, Deus. Pra abrir caminhos e empurrar pessoas. Isso. Então, assim, eu me sinto privilegiada. Privilegiada mesmo por ter você na minha vida. A gente se conheceu através da rede social, né? Depois a gente vai deixar as redes sociais aqui, tanto a minha quanto a da Norma. E ela afasta pessoas, mas ela aproxima. E no nosso caso, aproximou de uma maneira, assim, espetacular. A gente se conheceu, eu peguei uma frase dela, gente, e coloquei no meu stories. E ela viu, e aí eu comecei a seguir, ela começou a me seguir, a gente já se chamou e começamos a conversar. E ali nasceu uma amizade e, graças a Deus, hoje é uma parceria, né? E hoje é uma parceria. E hoje o Empresários da Fé está patrocinando o nosso Café com Cuca. Chique, gente. E tem muita coisa boa para 2026, 2027, se Deus quiser. Tem muita coisa boa. E eu estou muito feliz de ter você por aqui. Posso te dar a mão aqui? Sim, amiga. Meu amor. Aqui. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Você é uma pessoa iluminada. Obrigada. Não pare nunca, acelere. Amém. Eu confio em você. Obrigada. É 800, ninguém pega nós. Obrigada. Ai, ai.